Ela só queria um prato de comida, mas ofereceu o que tinha de mais íntimo. Ele aceitou não por prazer, mas por algo que ela ainda descobriria. Na mansão dele, cada porta trancada guardava um segredo, um trauma, uma perda. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. A chuva de verão castigava São Paulo naquela madrugada de março. Descia implacável pelos arranha-céus do centro, escorrendo pelas marquises dos prédios antigos e se acumulando nas sarjetas entupidas da cidade que nunca dorme. Era uma tempestade que parecia lavar não apenas as ruas, mas também os sonhos de quem vagava pelas calçadas desertas, entre mendigos, travestis e os últimos boêmios da noite paulistana. Luna tinha 22 anos, mas carregava nos ombros o peso de quem viveu demais em pouco tempo. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes como os de uma criança descobrindo o mundo, agora guardavam a dureza de quem perdeu tudo e ainda assim insistia em respirar. Ela havia chegado do interior de Minas Gerais 2 anos antes, trazendo na mala apenas algumas roupas, uma foto desbotada da irmã mais nova e o sonho ingênuo de estudar piano na escola de música do estado. Viera com uma bolsa de estudos conquistada após anos tocando em festivais das cidades pequenas, onde sua música comovia plateias simples que ainda acreditavam na beleza. Mas São Paulo, essa metrópole voraz que devora os fracos e cospe os sonhadores, não teve piedade dela. Um telefonema mudou tudo. Sua irmã Isabela, de apenas 17 anos, havia morrido em um incêndio suspeito na pensão onde morava em Belo Horizonte. Um incêndio que as autoridades classificaram como acidental, mas que Luna sabia não ser. Desde então, a música morreu dentro dela. As mãos que antes dançavam sobre as teclas como se fossem extensões da própria alma, agora tremiam de fome, de frio, de uma dor que não tinha nome. Havia perdido a bolsa de estudos quando faltou às aulas por semanas seguidas, enlutada e perdida. O dinheiro que guardava acabou pagando o funeral da irmã e as dívidas que ela deixou. Luna se viu sozinha numa cidade que não perdoa, numa vida que não faz sentido, carregando apenas a certeza de que alguém matou Isabela e que ela precisava descobrir quem. Foi assim que chegou aquela noite chuvosa na Augusta, observando de longe o movimento de um dos restaurantes mais caros da cidade. Ela havia descoberto, vasculhando os pertences da irmã, um cartão de visita com o nome dele. Gabriel Montenegro, empresário, magnata do agronegócio, dono de frigoríficos, fazendas, uma fortuna construída sobre sangue e terra. Um homem que os jornais chamavam de visionário, mas que os bastidores sussurravam ser implacável. Nenhuma mulher permanecia ao seu lado por mais de alguns meses. Nenhum adversário nos negócios sobrevivia às suas investidas. Contavam que dormia com uma arma carregada na gaveta da mesa de cabeceira e que anos atrás, uma jovem havia desaparecido misteriosamente após sair de sua cobertura no Itaim. Luna o esperou durante horas sob a chuva, ensopada e tremendo, até vê-lo sair pela porta lateral do estabelecimento. Gabriel Montenegro era exatamente como imaginara. Alto, imponente, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Usava um terno impecável mesmo naquela madrugada chuvosa. Caminhava com a confiança de quem nunca teve que pedir nada a ninguém. E era seguido discretamente por 2 seguranças que se mantinham a uma distância respeitosa. O motorista já esperava com o Mercedes preto, motor ligado, para levá-lo de volta ao seu mundo de luxo e poder. Ela se aproximou com o coração batendo descompassado, a voz embargada pela chuva e pela humilhação do que estava prestes a fazer. Pediu por um prato de comida, disse que não tinha onde dormir, mentiu sobre estar na rua há semanas, omitiu que o procurava há meses. E então, num impulso desesperado que a surpreendeu, sussurrou que era virgem, como se fosse uma mercadoria, que ainda tinha algum valor naquele mundo cruel que a engolira. Gabriel parou. Seus olhos escuros a percorreram não com luxúria, mas com uma curiosidade perigosa, como se estivesse decifrando um enigma. Ele reconhecia aquela fome, aquele desespero controlado, aquela dignidade ferida que ela tentava esconder debaixo da chuva.
Havia algo familiar naquela menina molhada que o abordara na madrugada. Algo que o incomodava e o atraía ao mesmo tempo. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão enluvada na direção dela, como quem oferece uma escolha que não pode ser desfeita. A cobertura de Gabriel ficava no último andar de um prédio no Itaim Bibi, com uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. Era um espaço minimalista, mas opulento, com móveis de design italiano, obras de arte que valiam mais que a casa onde Luna cresceu e no centro da sala principal, um piano de cauda Steinway coberto por um pano escuro, como se fosse um móvel fúnebre que ninguém ousava descobrir. As paredes eram decoradas com fotografias em preto e branco do interior de São Paulo, campos infinitos, gado, homens de chapéu e botas que representavam o império rural que ele comandava. Havia câmeras discretas nos cantos, portas que permaneciam trancadas e uma funcionária filipina que servia as refeições em silêncio, evitando qualquer contato visual. Gabriel estabeleceu regras claras desde o primeiro dia. Luna não poderia sair sem sua permissão, deveria fazer as refeições com ele, não podia fazer perguntas sobre seu passado ou sobre os negócios. Ele não a tocaria, a menos que ela pedisse. E, se pedisse, deveria fazê-lo com absoluta clareza, sem jogos ou insinuações. Aquilo não era caridade, ele deixou claro. Era uma escolha que ela estava fazendo. Uma escolha que teria consequências. Luna a aceitou não por submissão, mas porque sentia que estar perto dele era a única forma de descobrir a verdade sobre a morte de Isabela. Além disso, havia algo na presença dele que a perturbava e a tranquilizava ao mesmo tempo, como se ele fosse simultaneamente o perigo e a proteção que ela procurava. Os primeiros dias na cobertura de Gabriel passaram como num sonho estranho, onde Luna flutuava entre o alívio de ter um teto e comida garantida e a tensão constante de estar sob o mesmo teto do homem que poderia ter matado sua irmã. Ela dormia num quarto de hóspedes luxuoso, com uma cama king size e um banheiro de mármore que era maior que o apartamento inteiro onde vivera com Isabela em Belo Horizonte. Pela manhã, Gabriel já havia saído para seus negócios quando ela acordava, deixando apenas instruções escritas à mão numa caligrafia elegante, roupas novas no armário, livros selecionados na mesinha de cabeceira, horários das refeições que deveriam ser respeitados. Luna passava as tardes explorando a cobertura como uma prisioneira curiosa. Descobriu que Gabriel possuía uma biblioteca impressionante, com primeiras edições de Machado de Assis, Clarice Lispector e José Saramago, além de tratados sobre agronegócios, biografias de empresários implacáveis e, curiosamente, partituras clássicas anotadas à mão. Era como se ele colecionasse não apenas livros, mas as almas das pessoas que os haviam possuído antes. O piano permanecia coberto, intocado, emanando uma presença quase fantasmagórica no centro da sala. Quando Luna se aproximava dele, sentia um arrepio, como se o instrumento guardasse memórias dolorosas que preferia não despertar. As refeições com Gabriel eram rituais tensos e fascinantes. Ele chegava pontualmente às 8 da noite, trocava o terno por roupas casuais, mas ainda elegantes, e se sentava à mesa de jantar com a postura de um rei que concede audiência. Falava pouco, mas quando o fazia, era com uma voz grave e controlada que demonstrava uma inteligência afiada e uma crueldade sutil. Perguntava sobre a vida dela no interior, sobre os planos que tinha antes de vir para São Paulo, sobre os pais que havia perdido ainda criança. Luna respondia com meias-verdades, omitindo sempre o verdadeiro motivo de estar ali, enquanto observava cada reação dele, procurando sinais de que conhecia Isabela. Gabriel, por sua vez, a estudava com a mesma intensidade. Notava como ela segurava os talheres com a delicadeza de quem aprendeu boas maneiras numa mesa simples, como seus olhos se iluminavam quando falava da música, como sua voz ficava mais grave quando mentia. Havia nela uma dignidade ferida que o intrigava, uma força contida que o desafiava. Ela não se comportava como as outras mulheres que haviam passado por sua vida. Não tentava seduzi-lo, nem demonstrava gratidão excessiva. Ao contrário, havia uma resistência silenciosa em cada gesto, como se ela estivesse ali
por escolha própria e não por necessidade. Foi numa dessas noites que Luna decidiu arriscar. Gabriel havia bebido mais vinho que o usual e parecia mais relaxado, menos vigilante. Ela mencionou casualmente que tinha uma irmã que morreu jovem, observando atentamente a reação dele. Gabriel não demonstrou surpresa, mas algo mudou em seu olhar, uma sombra que passou rapidamente e foi logo suprimida. Ele perguntou como ela havia morrido e Luna mentiu dizendo que fora um acidente de carro. Gabriel apenas assentiu e mudou de assunto, mas Luna percebeu que suas mãos ficaram mais tensas ao segurar a taça de vinho. Naquela mesma noite, após Gabriel se recolher ao seu quarto, Luna decidiu explorar as áreas da cobertura que ainda não conhecia. Descobriu um escritório trancado, mas conseguiu espiá-lo através de uma fresta na porta. Havia arquivos, computadores, telefones seguros e numa parede um quadro grande com fotografias de pessoas que pareciam ser seus associados. Reconheceu alguns rostos de políticos e empresários que apareciam nos jornais, mas foi uma foto menor, num canto do quadro, que fez seu coração parar. Isabela. Sua irmã estava ali, sorrindo, usando um vestido que Luna nunca havia visto, ao lado de um homem mais velho que ela não reconhecia. A foto tinha uma data, 6 meses antes da morte de Isabela. Luna saiu do escritório com as mãos tremendo e o coração disparado. As suspeitas que tinha sobre Gabriel ganharam uma dimensão assustadora. Ele não apenas conhecia sua irmã, como tinha uma foto dela em seu escritório, ao lado de outros associados. Isabela não morrera num incêndio acidental. Havia sido assassinada. E Gabriel Montenegro sabia exatamente por quê. Luna passou o resto da noite sem conseguir dormir, planejando como conseguiria mais evidências sem despertar suspeitas. Precisava descobrir quem era o homem da foto com Isabela, que tipo de negócio sua irmã havia se envolvido e qual era exatamente o papel de Gabriel nessa história. No dia seguinte, Gabriel pareceu notar uma mudança em seu comportamento. Durante o jantar, ele a observou com mais atenção que o usual. Fez perguntas mais diretas sobre sua família, sobre o que realmente a trouxera para São Paulo. Luna mentiu com mais dificuldade, sentindo que ele estava testando suas respostas, procurando inconsistências. A tensão entre eles se intensificou, carregada de uma eletricidade perigosa. Era como se os dois soubessem que o outro estava escondendo algo importante, mas nenhum dos dois estava pronto para revelar suas cartas. Foi então que Gabriel fez algo inesperado. Levantou-se da mesa, caminhou até o piano e retirou o pano que o cobria. O instrumento era ainda mais belo que Luna imaginara, com a madeira negra brilhando sob as luzes da sala. Gabriel se virou para ela e, com uma voz que misturava comando e convite, disse que queria ouvi-la tocar. Luna sentiu o sangue gelar. Não tocava desde a morte de Isabela, não conseguia sequer pensar em música sem que a dor a paralisasse. Mas havia algo no olhar de Gabriel, uma intensidade que não admitia recusa, que a fez se levantar e caminhar até o piano como uma sonâmbula. Quando seus dedos tocaram as teclas pela primeira vez em meses, Luna sentiu como se voltasse à vida e morresse ao mesmo tempo. A música que saiu não foi nenhuma das peças clássicas que aprendera, mas uma melodia triste e pessoal que compusera para Isabela quando eram crianças. As notas preencheram a cobertura com uma beleza dolorosa, e Luna se perdeu na música, esquecendo onde estava, esquecendo o perigo, esquecendo tudo exceto a saudade que a consumia. Quando terminou, havia lágrimas em seus olhos e um silêncio absoluto na sala. Gabriel havia se aproximado sem que ela percebesse e estava parado ao lado do piano, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Por um momento, viu algo humano em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele rapidamente escondeu. Ele disse, numa voz mais baixa que o usual, que ela tocava como alguém que havia perdido tudo. Luna o encarou e respondeu que algumas pessoas nascem para perder. Foi a primeira vez que falaram a verdade um para o outro, mesmo sem admitir. A partir daquela noite, algo mudou entre Luna e Gabriel. O piano não foi mais coberto, e ela passou a tocá-lo todas as noites após o jantar, sempre observada por ele, que se sentava numa poltrona próxima com uma taça de uísque na mão e um olhar que misturava fascinação e melancolia.
Era como se a música despertasse nele memórias que preferia manter enterradas, mas das quais não conseguia se afastar. Luna percebia que suas melodias o afetavam de uma forma profunda e perturbadora, e começou a usar isso a seu favor, tocando peças cada vez mais emotivas, tentando quebrar as defesas dele. Durante os dias, enquanto Gabriel estava fora cuidando de seus negócios, Luna intensificou suas investigações secretas. Descobriu que ele mantinha alguns documentos importantes num cofre oculto atrás de um quadro no escritório, mas não conseguiu descobrir a combinação. Encontrou também um telefone celular antigo numa gaveta, mas estava sem bateria, e ela não se arriscou a carregá-lo com medo de ser descoberta. O que mais a intrigava era uma pasta com recortes de jornais sobre desaparecimentos de jovens mulheres em diferentes estados do Brasil, todos casos arquivados sem solução. Os recortes eram organizados por data e tinham anotações à margem na mesma caligrafia elegante de Gabriel. Uma tarde, enquanto vasculhava a biblioteca, Luna encontrou algo que a fez tremer. Entre as páginas de um livro de poesias de Cecília Meirelles, havia uma carta manuscrita, com letra feminina e delicada. A carta era assinada por I e falava de medo, de arrependimento, de um desejo desesperado de escapar de uma situação que havia se tornado perigosa demais. A data era de apenas 2 semanas antes da morte de Isabela. Luna reconheceu imediatamente a letra da irmã e sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Isabela não apenas conhecia Gabriel, como havia se correspondido com ele, e estava com medo de alguma coisa, ou alguém. Naquela noite, durante o jantar, Luna mal conseguiu comer. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, e ela evitava olhar diretamente para Gabriel, com medo de que ele percebesse que havia descoberto algo. Mas Gabriel Montenegro não era um homem que chegara onde chegou sem desenvolver um instinto apurado para detectar mudanças no comportamento alheio. Ele notou imediatamente a tensão dela, e com sua voz controlada e perigosa, perguntou se ela estava se sentindo bem. Luna mentiu dizendo que era apenas cansaço, mas percebeu pelo olhar dele que não havia sido convincente. Depois do jantar, quando Gabriel sugeriu que ela tocasse piano, Luna se dirigiu ao instrumento com as pernas bambas. Começou uma sonata de Chopin, mas suas mãos tremiam tanto que errou várias notas. Gabriel se levantou da poltrona e caminhou até ela, parando bem atrás do banco do piano. Luna podia sentir o calor do corpo dele às suas costas, a respiração dele próxima ao seu pescoço. Ele colocou as mãos sobre as dela, guiando seus dedos pelas teclas, e sussurrou no seu ouvido que mentiras tinham um som específico quando tocadas ao piano. A voz dele era baixa, íntima, mas carregada de uma ameaça sutil que fez Luna engolir em seco. Por um momento eles ficaram assim, com as mãos entrelaçadas sobre as teclas, numa intimidade forçada que fez o coração de Luna acelerar. Ela podia sentir o perfume masculino dele, a força contida em seus braços, o perigo que emanava de cada poro. Era atraente e aterrorizante ao mesmo tempo. Gabriel girou o banco do piano para que ela ficasse de frente para ele, seus rostos a poucos centímetros de distância. Seus olhos escuros a analisavam como se pudessem ler seus pensamentos, e Luna sentiu que estava sendo desnudada não fisicamente, mas emocionalmente. Gabriel disse, com uma voz que parecia vir das profundezas, que sabia que ela estava escondendo algo, que desde o primeiro dia percebia que havia mais motivos para ela estar ali, além da fome e do desamparo. Perguntou se ela realmente achava que ele era tão ingênuo, a ponto de acreditar que uma coincidência a trouxera até ele naquela noite chuvosa. Luna sentiu o sangue gelar, mas manteve o olhar fixo no dele, numa batalha silenciosa de vontades. Ela negou estar escondendo qualquer coisa, mas sua voz saiu mais fraca que pretendia. Foi então que Gabriel fez algo que a pegou completamente desprevenida. Ele se afastou, caminhou até uma estante e voltou com uma foto na mão. Era a mesma foto que Luna havia visto no escritório, mostrando Isabela ao lado do homem desconhecido. Gabriel colocou a foto sobre o piano e perguntou se ela reconhecia a jovem da imagem. Luna sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Suas opções eram limitadas: continuar mentindo,
e arriscar que ele descobrisse toda a verdade de uma forma que ela não pudesse controlar, ou admitir parte da verdade e tentar extrair informações dele. Ela escolheu uma terceira opção, uma mentira parcial que pudesse soar convincente. Disse que a jovem da foto parecia com alguém que conhecera em Belo Horizonte, mas que não tinha certeza. Gabriel sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador que acaba de confirmar suas suspeitas. Ele disse que sabia exatamente quem ela era desde o momento em que ela o abordou na rua. Sabia que Isabela era sua irmã. Sabia que ela não morrera num incêndio acidental. E sabia que Luna viera para São Paulo procurando por ele. Luna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a sua estratégia cuidadosa, todos os meses de planejamento, todas as mentiras elaboradas haviam sido inúteis. Gabriel sempre soube quem ela era. A pergunta que ficava no ar, não verbalizada, mas presente entre eles como uma cobra venenosa, era: se ele sabia desde o início, por que a trouxera para sua casa? Por que estava mantendo-a ali? E mais assustador ainda, o que ele pretendia fazer com ela agora que as cartas estavam na mesa? Gabriel guardou a foto e disse que era tarde, que deveriam continuar aquela conversa no dia seguinte. Mas antes de se retirar para seu quarto, ele se aproximou novamente de Luna. E com uma gentileza que contrastava perturbadoramente com a tensão do momento, beijou sua testa. Foi um beijo suave, quase paternal, mas que carregava uma possessividade que fez Luna tremer. Ela ficou sozinha na sala, diante do piano aberto, com mais perguntas que respostas e com a certeza de que havia entrado num jogo muito mais perigoso do que imaginara. Aquela noite ela não conseguiu dormir, imaginando o que Gabriel sabia sobre a morte de Isabela e qual seria o preço que teria que pagar para descobrir a verdade. Luna acordou no dia seguinte com a sensação de que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. O café da manhã foi servido como sempre pela funcionária filipina, mas Gabriel não apareceu. Pela primeira vez desde que chegara à cobertura, ela tomou café sozinha, numa mesa grande demais para uma pessoa só, cercada pelo silêncio opressivo que pairava sobre tudo naquela casa. Ele havia deixado um bilhete ao lado do prato, escrito naquela caligrafia elegante que ela já conhecia de cor. Preciso resolver alguns assuntos. Voltarei à noite. Não saia. G. Era uma ordem disfarçada de informação. E Luna sabia que os seguranças do prédio tinham instruções para impedi-la de deixar o local. Ela era oficialmente uma prisioneira dourada. Mas pela primeira vez, desde que estava ali, Gabriel havia saído sem trancar o escritório. Era uma negligência estranha para um homem tão controlador, e Luna suspeitou que fosse proposital. Talvez ele quisesse que ela descobrisse mais coisas, talvez fosse parte de um jogo psicológico que ela ainda não compreendia completamente. Ela não perdeu tempo. Assim que ouviu o elevador descer, correu para o escritório e começou a vasculhar tudo com mais cuidado que antes. Encontrou uma agenda de couro com anotações que pareciam codificadas, números que não faziam sentido, nomes que ela não reconhecia. Mas numa das páginas finais, encontrou algo que a fez parar de respirar. Uma lista de nomes femininos, idades, cidades de origem. Isabela estava lá, com todos os dados corretos, incluindo informações que Luna sabia que sua irmã nunca divulgaria voluntariamente, como uma cicatriz pequena no ombro esquerdo e uma marca de nascença na coxa. Mais assustador ainda era descobrir que havia outras jovens na lista, todas com idades entre 17 e 25 anos, todas de cidades do interior, todas marcadas com símbolos estranhos ao lado dos nomes. Algumas tinham um X vermelho, outras tinham datas. Algumas tinham apenas um ponto de interrogação. Luna reconheceu alguns nomes dos recortes de jornal que havia visto, jovens que haviam desaparecido sem deixar rastros. Sua irmã não estava marcada com um X, mas com uma data, a data de sua morte. No fundo da gaveta, ela encontrou um pendrive escondido numa pequena caixa de metal. Conectou-o no computador de Gabriel e descobriu uma pasta com dezenas de vídeos. Seus dedos tremeram quando viu os nomes dos arquivos. Havia um com o nome de Isabela. Com o coração disparado,
Ela clicou no arquivo e assistiu aos primeiros minutos de algo que a fez sentir náusea. Era Isabela, mas não a irmã doce e ingênua que Luna conhecia. Estava num ambiente luxuoso que ela não reconhecia, usando roupas caras, maquiagem profissional, conversando com homens mais velhos numa linguagem que deixava claro que não era uma conversa inocente. Luna desligou o vídeo antes de ver mais. Não conseguia processar o que acabara de presenciar. Isabela estava envolvida em algo muito mais sério e perigoso do que jamais imaginara. Não era apenas uma vítima, como Luna sempre acreditara. Tinha participado voluntariamente, pelo menos no início, de algum esquema que misturava prostituição de luxo com algo muito mais sinistro. Os homens nos vídeos não pareciam clientes comuns. Eram mais velhos, poderosos, e a forma como falavam sugeria que estavam fazendo mais do que apenas comprando serviços sexuais. Ela continuou explorando os arquivos e encontrou documentos que a fizeram entender a magnitude do que descobrira. Gabriel Montenegro não era apenas um empresário do agronegócio. Era o coordenador de uma rede sofisticada que fornecia jovens mulheres para homens influentes em todo o país. Políticos, juízes, empresários, militares, todos estavam envolvidos. As jovens eram recrutadas com promessas de trabalho, estudo ou uma vida melhor na cidade grande. Algumas eram convencidas a participar voluntariamente através de chantagem emocional ou financeira. Outras simplesmente desapareciam. O mais perturbador era descobrir que Isabela não havia sido apenas uma vítima ou uma participante. Pelos documentos que Luna encontrou, sua irmã havia tentado sair do esquema e ameaçara expor tudo. Havia gravado conversas, fotografado documentos, coletado evidências contra os homens poderosos que frequentavam aquele submundo. Sua morte não fora acidental, nem resultado de um incêndio casual. Havia sido um assassinato encomendado para silenciá-la antes que pudesse destruir dezenas de carreiras e revelar um esquema que envolvia pessoas nos mais altos escalões do poder. Luna imprimiu alguns documentos e copiou alguns arquivos para um pendrive que encontrou numa gaveta. Precisava de evidências, mas também precisava entender qual era exatamente o papel de Gabriel em tudo isso. Pelos documentos, ele parecia ser simultaneamente o organizador e o protetor de algumas das jovens. Havia transferências bancárias para contas em nomes femininos, pagamentos de apartamentos, custeamento de tratamentos médicos. Era como se ele executasse a operação, mas também tentasse minimizar os danos para algumas das participantes. Quando Gabriel voltou naquela noite, Luna já estava sentada na sala esperando por ele. Havia colocado alguns dos documentos impressos sobre a mesa de centro ao lado do pendrive que encontrara. Não falou nada quando ele entrou. Apenas o observou enquanto ele via os papéis e compreendia que ela descobrira tudo. Gabriel se serviu de um uísque, sentou-se na poltrona em frente a ela e, com uma calma perturbadora, perguntou o que ela queria saber. Luna perguntou se ele havia matado Isabela. Gabriel respondeu que não diretamente, mas que sua morte havia sido consequência de decisões que ele tomara. Explicou que Isabela havia se envolvido voluntariamente no esquema, atraída pelo dinheiro e pelo luxo, mas que depois quis sair quando descobriu que alguns dos clientes tinham preferências mais violentas e perigosas. Ele havia tentado protegê-la, oferecendo-lhe uma saída segura, mas ela insistira em coletar evidências contra todos os envolvidos, incluindo ele. Gabriel contou que Isabela havia marcado um encontro com um jornalista investigativo para entregar tudo o que tinha coletado, mas outros membros da rede descobriram e decidiram que ela representava um risco muito grande. Ele tentou avisá-la, ofereceu-lhe proteção, chegou a escondê-la por algumas semanas. Mas Isabela era teimosa e corajosa demais para seu próprio bem. Acreditava que podia derrubar o esquema sozinha. Na noite do incêndio, ela havia burlado a segurança que Gabriel colocara para protegê-la e voltara ao apartamento em Belo Horizonte para buscar mais evidências que havia escondido lá. Luna ouviu tudo em silêncio, com lágrimas rolando pelo rosto. A verdade era mais complexa e dolorosa do que imaginara. Gabriel não era um vilão completo, mas também não era inocente.
Era um homem que havia criado um monstro e depois tentara controlá-lo, protegendo algumas pessoas enquanto sacrificava outras. Isabela havia morrido porque quis ser heroína, mas também porque Gabriel não conseguira protegê-la do sistema que ele mesmo havia construído. E agora Luna estava ali, na mesma posição perigosa, conhecendo os mesmos segredos que haviam custado a vida da irmã. A pergunta que ficava no ar era: Gabriel repetiria os mesmos erros, ou desta vez conseguiria salvar quem amava? Após a revelação devastadora sobre Isabela, Luna e Gabriel ficaram em silêncio por longos minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. A verdade havia criado uma intimidade forçada entre eles, uma cumplicidade perigosa, construída sobre segredos compartilhados e culpas múltiplas. Luna sabia que deveria odiá-lo, que deveria fugir, denunciá-lo, fazer justiça pela morte da irmã. Mas a realidade era mais complexa que seus planos de vingança. Gabriel era simultaneamente o responsável pela morte de Isabela e a única pessoa que havia tentado salvá-la. Era o criador do sistema e sua maior vítima. Era seu inimigo e, estranhamente, a única pessoa no mundo que compreendia completamente sua dor. Gabriel quebrou o silêncio, explicando que havia trazido Luna para sua casa, não apenas porque sabia quem ela era, mas porque reconhecia nela a mesma mistura de coragem e imprudência que havia destruído Isabela. Disse que desde a primeira noite, quando ela o abordou na chuva, soube que ela não desistiria até descobrir a verdade, e que sua única opção era mantê-la perto, onde pudesse protegê-la dos mesmos homens que haviam ordenado a morte da irmã. Porque eles sabiam que Isabela tinha uma irmã, sabiam que ela poderia causar problemas, e já estavam procurando por Luna. A informação caiu sobre ela como um balde de água fria. Luna percebeu que não era uma investigadora inteligente que havia conseguido se infiltrar na vida de Gabriel Montenegro. Era uma presa que havia caminhado voluntariamente para a teia do predador e que só continuava viva porque ele havia decidido protegê-la em vez de eliminá-la. Sua identidade falsa, seu disfarce, seus planos cuidadosos, tudo havia sido transparente para ele desde o primeiro momento. Ela era tão ingênua quanto Isabela, tão vulnerável, tão propensa a subestimar os perigos do mundo em que havia se metido. Gabriel se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Disse que havia passado os últimos meses tentando encontrar uma forma de sair do esquema sem ser morto, de desfazer a rede que havia criado sem destruir as pessoas que ainda dependiam de sua proteção. Explicou que algumas das jovens da lista que Luna havia encontrado estavam escondidas em apartamentos que ele mantinha, vivendo com identidades falsas, esperando uma oportunidade de recomeçar a vida em outros países. Outras haviam sido colocadas em programas de proteção internacional, com novos documentos e recursos suficientes para se manterem longe do Brasil para sempre. Mas o processo era lento e perigoso. Cada jovem que desaparecia do sistema gerava suspeitas. Cada transferência de dinheiro, cada documento falso, cada passagem comprada, deixava rastros que poderiam ser seguidos pelos outros membros da rede. Gabriel estava caminhando numa corda bamba, tentando salvar o maior número possível de pessoas, sem despertar desconfianças que pudessem resultar na morte de todas elas, incluindo ele próprio. E agora, Luna havia se tornado mais uma responsabilidade, mais uma vida que dependia de sua capacidade de manter o equilíbrio entre a salvação e a destruição. Luna perguntou por que ele havia se envolvido naquilo desde o início. Gabriel voltou para a poltrona, serviu-se de mais uísque e contou uma história que ela não esperava ouvir. 20 anos antes, quando tinha apenas 25 anos e estava começando a construir seu império empresarial. Ele havia sido chantagado por homens poderosos que descobriram irregularidades em seus primeiros negócios. A escolha era simples: prisão e falência, ou colaboração com um esquema que já existia e precisava de alguém com sua inteligência para crescer e se sofisticar. Gabriel escolheu a sobrevivência, como a maioria das pessoas faria, mas o que começou como uma participação forçada, gradualmente, se tornou uma addiction pelo poder e pelo controle que aquela posição lhe dava. Durante anos,
Ele se convenceu de que estava fazendo o melhor possível dentro de um sistema podre, que estava minimizando os danos, que estava protegendo as jovens de clientes mais violentos e situações mais degradantes. Mas a verdade era que havia se tornado viciado na sensação de controlar vidas, de ser o Deus que decidia quem vivia, quem morria, quem era salva, quem era sacrificada. Isabela havia sido o despertar doloroso de sua consciência. Quando a viu sendo abusada por um dos clientes mais influentes da rede, quando ela veio até ele sangrando e traumatizada, pedindo ajuda, Gabriel finalmente entendeu que havia se tornado o monstro que um dia apenas servira. Foi então que decidiu começar a desfazer tudo o que havia construído. Mas a rede havia crescido demais, envolvia pessoas demais, movia dinheiro demais para ser simplesmente desmantelada. Era como tentar parar uma avalanche com as mãos nuas. Isabela havia sido sua primeira tentativa real de salvar alguém, e seu fracasso em protegê-la havia sido a prova definitiva de que ele havia perdido o controle sobre o sistema que criara. Luna era sua segunda chance, talvez a última oportunidade de fazer algo certo com sua vida. Naquela noite, pela primeira vez desde que estava na cobertura, Gabriel não se recolheu ao seu quarto após a conversa. Ficou na sala, bebendo e observando Luna tocar piano até as primeiras horas da manhã. A música que ela escolheu foi diferente das outras noites. Não eram peças clássicas melancólicas, mas composições próprias, improvisações que nasciam da dor e da raiva que sentia. Era como se ela estivesse exorcizando todos os demônios que havia descoberto através das teclas, transformando a verdade sórdida sobre Isabela em algo belo e transcendente. Gabriel se aproximou do piano quando ela terminou de tocar e pela primeira vez tocou nela de forma íntima. Colocou as mãos em seus ombros, sentiu a tensão em seus músculos, a fragilidade e a força que coexistiam em seu corpo pequeno. Luna não se afastou, apesar de toda a lógica lhe dizer que deveria fazê-lo. Havia algo na vulnerabilidade que Gabriel havia demonstrado, na honestidade brutal com que contara sua história, que criara uma conexão entre eles que ia além da atração física ou da dependência emocional. Quando ele inclinou o rosto em direção ao dela, Luna soube que cruzar aquela linha mudaria tudo entre eles para sempre. Não seria mais a irmã de uma vítima, confrontando o responsável por sua morte. Seria uma mulher escolhendo confiar no homem que poderia salvá-la ou destruí-la. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi suave no início, quase hesitante, como se os dois estivessem testando a solidez do terreno em que pisavam. Mas gradualmente se tornou mais intenso, carregado de toda a tensão sexual que havia se acumulado entre eles durante semanas, de toda a dor compartilhada, de todo o desespero que sentiam por conexão genuína num mundo construído sobre mentiras. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Haviam se tornado cúmplices, amantes, conspiradores unidos pela necessidade mútua de redenção. Luna não era mais apenas a irmã de Isabela buscando justiça. Era a mulher de Gabriel Montenegro, com tudo o que isso significava de proteção e perigo. E Gabriel não era mais apenas o homem poderoso controlando uma rede criminosa. Era alguém que havia encontrado uma razão para querer ser melhor, para lutar contra o sistema que ele mesmo havia criado. A partir daquele momento, eles enfrentariam juntos as consequências de suas escolhas, sabendo que o amor que nascera entre eles poderia ser tanto sua salvação quanto sua condenação final. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram de uma intimidade perigosa e transformadora. Luna e Gabriel haviam cruzado uma linha que mudara completamente a dinâmica entre eles, criando uma cumplicidade que ia muito além da atração física. Eles dormiam no mesmo quarto agora, mas o sexo, quando acontecia, era carregado de uma intensidade que misturava desejo, culpa, redenção e desespero. E era como se estivessem tentando se purificar através do prazer, como se o corpo do outro pudesse lavar as manchas de sangue que carregavam nas almas. Gabriel começou a incluir Luna em seus planos de desmontagem da rede. Mostrou-lhe documentos sigilosos, apresentou-lhe algumas das jovens que estava protegendo,
Explicou-lhe os detalhes de como pretendia transferir evidências para jornalistas investigativos internacionais sem comprometer a segurança das testemunhas. Luna descobriu que sua música poderia ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Algumas das jovens que estavam escondidas nos apartamentos mantidos por Gabriel haviam desenvolvido traumas psicológicos severos e se recusavam a falar com psicólogos ou assistentes sociais, mas respondiam à musicoterapia improvisada que Luna oferecia. Foi assim que Luna conheceu Camila, uma jovem de 19 anos do interior da Bahia, que havia sido recrutada com a promessa de trabalhar como recepcionista em um hotel de luxo em Salvador. Quando chegou à cidade, descobriu que o trabalho envolvia entreter empresários estrangeiros de formas que não havia imaginado. Havia tentado fugir várias vezes, mas sempre era recapturada pelos seguranças da organização. Sua última tentativa de fuga resultara numa surra tão violenta que ela ficara muda por trauma psicológico. Só voltou a falar quando ouviu Luna tocar uma canção de ninar baiana que sua avó cantava quando era criança. Através de Camila, Luna compreendeu a verdadeira extensão do horror que Gabriel havia criado e que agora tentava desfazer. Não eram apenas jovens de classe baixa sendo exploradas sexualmente. Era um sistema completo de tráfico humano que envolvia falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, corrupção policial e judicial, chantagem política e assassinatos encomendados. Os homens que participavam da rede não eram apenas clientes pagando por sexo. Eram parte de uma elite corrupta que usava aquelas jovens para filmar uns aos outros em situações comprometedoras, criando um sistema de chantagem mútua que garantia o silêncio e a impunidade de todos os envolvidos. Luna descobriu também que Gabriel não era o único que queria sair. Havia outros membros da organização que estavam cansados da violência crescente e dos riscos cada vez maiores. Um deles era Dr. Ricardo Mendes, um médico respeitado em Brasília que havia sido forçado a participar da rede quando descobriram que ele estava desviando medicamentos para uma clínica clandestina que atendia moradores de rua. Outro era Coronel Batista, um militar aposentado que fornecia segurança para a operação, mas que havia perdido a filha adolescente num acidente de carro e não conseguia mais suportar participar de algo que destruía jovens da idade que ela teria. O plano que Gabriel estava arquitetando era complexo e arriscado. Precisava coordenar a saída simultânea de dezenas de jovens do país, a transferência de evidências para jornalistas de diferentes nacionalidades, a proteção de testemunhas-chave e a neutralização dos membros mais violentos da organização antes que pudessem reagir. Tudo isso enquanto mantinha a aparência de que continuava operando normalmente para não despertar suspeitas. Era como desmontar uma bomba enquanto ela estava armada, sabendo que um movimento errado poderia explodir tudo. A primeira fase do plano foi colocada em prática numa noite chuvosa de abril. Luna acompanhou Gabriel a um encontro secreto num galpão abandonado na zona leste de São Paulo, onde se reuniram com Dr. Mendes, Coronel Batista e 3 outras pessoas que ela não conhecia. A atmosfera era tensa, carregada do medo que todos sentiam de estar participando daquela conspiração. Qualquer um deles poderia ser um infiltrado, qualquer um poderia estar gravando a conversa, qualquer um poderia vendê-los para salvar a própria pele. Gabriel apresentou evidências que havia coletado contra os membros mais poderosos da rede, incluindo vídeos comprometedores, registros de transferências bancárias, documentos que provavam a participação de políticos e juízes no esquema. O plano era simples em teoria, mas extremamente perigoso na prática. Cada conspirador levaria evidências específicas para jornalistas diferentes, em países diferentes, garantindo que mesmo se alguns fossem descobertos e eliminados, outros conseguiriam publicar as informações. Simultaneamente, as jovens que estavam sendo protegidas seriam transferidas para países que tinham acordos de proteção a vítimas de tráfico humano. Luna seria responsável por uma das partes mais arriscadas do plano. Usaria sua música como disfarce para visitar alguns dos locais onde as jovens estavam sendo mantidas, supostamente oferecendo entretenimento para os clientes, mas na verdade passando informações sobre rotas de fuga e documentos falsos.
Era um papel que a colocava em contato direto com os homens mais perigosos da organização, mas Gabriel argumentou que sua aparência inocente e seu talento musical a tornavam menos suspeita que qualquer outra pessoa. A primeira missão de Luna foi num apartamento luxuoso em Moema, onde 3 jovens estavam sendo preparadas para um evento especial com investidores estrangeiros. Ela chegou ao local vestida elegantemente, carregando apenas um violino e uma partitura, apresentando-se como uma musicista contratada para criar uma atmosfera sofisticada para a noite. Os seguranças a revistaram, mas não encontraram nada suspeito. As jovens a olharam com uma mistura de inveja e desespero, vendo nela a liberdade que haviam perdido. Durante sua apresentação, Luna conseguiu sussurrar instruções para cada uma das jovens. A primeira deveria fingir uma intoxicação alimentar na manhã seguinte e seria levada para um hospital específico onde Dr. Mendes trabalhava e poderia fazê-la desaparecer do sistema. A segunda deveria criar uma confusão durante o evento, dando tempo para que a terceira fugisse, usando uma rota que Luna desenhou discretamente numa partitura. Era um plano arriscado, que dependia da coragem e da coordenação de jovens traumatizadas e aterrorizadas. Quando Luna voltou para a cobertura naquela noite, estava tremendo de adrenalina e terror. Havia olhado nos olhos dos homens que compravam e vendiam seres humanos como se fossem gado. Havia sentido o cheiro do medo das jovens que esperavam ser entregues. Havia tocado música para entreter monstros que destroçavam vidas por prazer. Gabriel a recebeu com uma mistura de orgulho e preocupação, segurando-a nos braços enquanto ela chorava todas as lágrimas que havia contido durante a missão. Naquela noite, eles fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se fosse a última vez, como se precisassem se confirmar mutuamente que ainda eram capazes de sentir algo puro e verdadeiro depois de tanto contato com a sujeira do mundo. Mas ambos sabiam que aquela havia sido apenas a primeira de muitas missões perigosas que Luna teria que cumprir, e que cada uma delas os aproximava tanto da redenção quanto da morte. O jogo havia começado, e não havia mais volta. Eles estavam comprometidos com um caminho que os levaria à liberdade ou à destruição, e só descobririam qual seria o destino quando fosse tarde demais para mudar de ideia. A operação de resgate das 3 jovens de Moema foi parcialmente bem-sucedida, mas trouxe consequências inesperadas que abalaram todo o plano cuidadosamente elaborado por Gabriel. 2 das jovens conseguiram escapar conforme planejado. Uma através do hospital onde Dr. Mendes trabalhava, outra durante a confusão criada no evento. Mas a terceira, uma menina de apenas 18 anos chamada Rafaela, foi descoberta tentando fugir e brutalmente espancada na frente dos outros como exemplo. Pior ainda, os organizadores do evento começaram a suspeitar que havia um infiltrado entre eles e iniciaram uma investigação interna, que colocava todos os conspiradores em perigo mortal. Gabriel recebeu a notícia através de seus contatos ainda leais dentro da organização. Coronel Batista havia sido interrogado durante horas sobre possíveis vazamentos de informação e apenas sua reputação de lealdade construída ao longo de anos o salvara de uma execução sumária. Doutor Mendes estava sendo monitorado constantemente, com seguranças disfarçados, acompanhando cada movimento seu no hospital. E havia rumores de que a misteriosa musicista que havia se apresentado no evento estava sendo procurada para um interrogatório especial, que provavelmente significaria tortura e morte. Luna recebeu essas informações com uma mistura de culpa e terror. Sabia que sua inexperiência em operações clandestinas havia posto em risco não apenas sua própria vida, mas a de todos que estavam tentando desmantelar a rede. A jovem Rafaela estava sofrendo por causa de seus erros, e Luna não conseguia tirar da cabeça a imagem dos hematomas no rosto da menina quando ela havia sussurrado as instruções de fuga. Gabriel tentou consolá-la, explicando que numa guerra sempre há baixas, que eles sabiam dos riscos desde o início, mas Luna via nos olhos dele a mesma culpa que sentia, a mesma sensação de que talvez estivessem causando mais mal que bem com suas tentativas heróicas de redenção. A situação piorou quando Gabriel descobriu que sua própria posição dentro da organização
estava sendo questionada. Alguns dos membros mais antigos haviam notado mudanças sutis em seu comportamento, pequenas inconsistências em suas decisões, uma relutância crescente em participar das atividades mais violentas. Um deles, conhecido apenas como Doutor, um homem que Gabriel descreveu como a personificação do mal puro, havia sugerido que talvez fosse hora de Gabriel tirar umas férias permanentes e deixar que pessoas mais comprometidas assumissem suas responsabilidades. Foi nesse momento de máxima tensão que Luna tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Sem consultar Gabriel, ela decidiu se oferecer como isca, para atrair a atenção dos investigadores internos e dar tempo para que o resto do plano fosse executado. Usando os contatos que havia feito durante suas missões como musicista, ela enviou uma mensagem anônima para o Doutor, oferecendo informações sobre um suposto infiltrado na organização em troca de uma quantia significativa de dinheiro e da garantia de que poderia se juntar permanentemente ao esquema. Quando Gabriel descobriu o que ela havia feito, sua reação foi de fúria e desespero. Gritou com ela pela primeira vez desde que se conheceram. Chamou-a de imprudente e suicida. Disse que ela estava jogando fora não apenas a própria vida, mas a de todos que dependiam do sucesso da operação. Luna respondeu com a mesma intensidade, argumentando que alguém precisava fazer um sacrifício real, que não poderiam continuar se escondendo atrás de planos elaborados, enquanto jovens inocentes sofriam por causa de suas hesitações. A discussão terminou com Gabriel, empurrando Luna contra a parede da cobertura, seus rostos a centímetros de distância, ambos respirando pesadamente, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e paixão que tornou o ar entre eles eletricamente carregado. Por um momento, Luna pensou que ele fosse bater nela, mas em vez disso ele a beijou com uma violência desesperada, como se estivesse tentando absorver todo o medo e toda a determinação que ela carregava no corpo. Eles fizeram amor ali mesmo, contra a parede, com uma urgência brutal que refletia a consciência de que talvez fosse a última vez. Depois, enquanto permaneciam abraçados no chão frio da sala, Gabriel admitiu que o plano de Luna, apesar de insanamente perigoso, tinha uma lógica estratégica que ele não conseguia negar. Se ela conseguisse se infiltrar no círculo mais íntimo do doutor, teria acesso a informações e evidências que nenhum deles conseguira obter. Mas também estaria se colocando numa posição onde qualquer erro seria fatal, onde não haveria segundas chances ou rotas de fuga. Era literalmente uma missão suicida, disfarçada de estratégia brilhante. O encontro com o doutor foi marcado para uma semana depois, num hotel de luxo em Campinas, durante um evento que reuniria os membros mais poderosos da organização para o que eles chamavam de Planejamento Estratégico Anual. Luna passaria por uma musicista internacional contratada para entreter os convidados, mas sua verdadeira missão seria convencer o doutor de que tinha informações valiosas sobre infiltrações na rede. Gabriel usaria a distração causada pela presença dela para executar a fase final de seu próprio plano, transferir as evidências mais comprometedoras para jornalistas internacionais e coordenar a fuga das últimas jovens que ainda estavam sob o controle da organização. Durante os dias que antecederam a missão, Luna e Gabriel viveram numa bolha de intimidade intensa e desesperada. Sabiam que provavelmente não se veriam mais depois daqueles dias, que o plano os levaria para caminhos diferentes e perigosos. Gabriel ensinou Luna técnicas básicas de autodefesa, mostrou-lhe como usar pequenas armas que poderiam ser escondidas em instrumentos musicais. Explicou-lhe códigos que ela poderia usar para comunicar situações de emergência. Luna, por sua vez, gravou várias versões de sua música preferida, aquela que havia composto para Isabela quando eram crianças, deixando cópias escondidas em diferentes lugares da cobertura, como uma espécie de testamento musical. Na véspera da missão, Gabriel revelou algo que havia escondido de Luna durante todo o tempo que passaram juntos. Ele tinha um filho, um menino de 8 anos que vivia num colégio interno na Suíça, protegido por uma identidade falsa e uma fortuna suficiente para garantir que nunca precisasse se envolver nos negócios sujos do pai. A existência do filho era o segredo mais bem guardado de Gabriel, sua única vulnerabilidade real.
a única coisa no mundo pela qual ele realmente lutava. Todo o dinheiro que ganhara com a organização criminosa, todo o poder que acumulara, tudo havia sido para garantir que aquele menino pudesse crescer livre das manchas que carregava no sobrenome. Luna compreendeu então por que Gabriel havia aceito correr tantos riscos para desmantelar a rede. Não era apenas redenção pessoal ou culpa pela morte de Isabela. Era o amor paternal mais puro, o desejo de deixar um mundo melhor para o filho, a necessidade de se tornar um homem que a criança pudesse admirar sem vergonha. Naquela noite, pela última vez, eles se amaram com a ternura de quem se despede, saboreando cada carícia, cada sussurro, cada batimento cardíaco compartilhado, gravando na memória a sensação de serem simplesmente um homem e uma mulher que se amavam, em vez de dois criminosos conspirando contra um sistema que eles mesmos haviam alimentado. Quando amanheceu, Gabriel já havia partido para Campinas para fazer os preparativos finais. Luna ficou sozinha na cobertura, vestindo o elegante vestido preto que usaria no evento, afinando o violino que seria sua camuflagem e sua possível salvação. Olhou uma última vez para o piano descoberto, tocou alguns acordes da música que compusera para Isabela e sussurrou uma promessa para a irmã morta, que independentemente do que acontecesse naquela noite, ela faria com que a verdade viesse à tona, que os responsáveis por sua morte pagariam pelo que fizeram, e que nenhuma outra jovem sofreria o que Isabela havia sofrido. Era uma promessa impossível de cumprir, mas era tudo que Luna tinha para oferecer à memória da irmã e ao amor que descobrira nos braços de Gabriel Montenegro. O hotel em Campinas era uma fortaleza de luxo e paranoia, com seguranças discretos em cada canto, detectores de metal disfarçados de decoração e um sistema de câmeras que monitorava cada movimento dos convidados. Luna chegou no final da tarde, como planejado, apresentando-se como Sofia Rossi, uma violinista italiana especializada em música clássica contemporânea. Sua documentação falsa era perfeita, fornecida por Gabriel através de contatos que ele mantinha na Polícia Federal, mas ela sabia que qualquer investigação mais profunda revelaria as inconsistências que poderiam custar sua vida. O doutor era exatamente como Gabriel havia descrito. Um homem de aparência distinguida, cerca de 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos que pareciam dissecar as pessoas com a precisão de um bisturi. Usava um terno de grife italiano e falava com a suavidade de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Quando Luna foi apresentada a ele, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo naqueles olhos que a fazia lembrar de documentários sobre serial killers, uma inteligência brilhante combinada com uma completa ausência de empatia humana. Durante a apresentação musical no jantar principal, Luna tocou com uma perfeição técnica que impressionou até os convidados mais sofisticados. Mas sua atenção estava focada em observar a dinâmica entre os homens poderosos que compunham a elite da organização. Reconheceu alguns rostos de jornais e revistas. Um senador influente, 2 desembargadores, um general aposentado, empresários cujos nomes apareciam regularmente nas listas dos mais ricos do país. Era perturbador ver como eles conversavam casualmente sobre tráfico humano entre um prato e outro, como tratavam a destruição de vidas jovens como se fosse apenas mais um negócio lucrativo. Após a apresentação, o doutor a convidou para uma conversa privada em sua suíte presidencial. Luna sabia que aquele momento definiria se sua infiltração seria bem-sucedida ou se ela acabaria como mais uma das jovens desaparecidas cujos nomes enchiam as listas de Gabriel. A suíte era opulenta, com móveis antigos, obras de arte caríssimas e uma vista panorâmica das montanhas que cercavam Campinas. Mas o que mais chamou a atenção de Luna foi uma parede inteira coberta com fotografias, como troféus macabros de suas vítimas ao longo dos anos. O doutor serviu um vinho caríssimo e foi direto ao ponto. Disse que havia pesquisado sobre a suposta Sofia Rossi e descobrira algumas inconsistências interessantes em sua história. Sabia que ela não era quem dizia ser, mas isso o intrigava em vez de irritá-lo. Explicou que sempre preferira pessoas com segredos a esconder,
pois eram mais facilmente controladas e manipuladas. Perguntou quais informações ela tinha sobre infiltrações na organização e quanto queria por elas. Luna respirou fundo e mergulhou na mentira mais perigosa de sua vida. Disse que era irmã de uma das jovens que havia trabalhado para a organização e morrera recentemente, que havia descoberto documentos e gravações que Isabela havia escondido antes de morrer e que queria vendê-los pelo preço certo. Mencionou nomes específicos que havia decorado dos arquivos de Gabriel, datas de operações, códigos internos que só alguém de dentro poderia conhecer. O doutor ouviu tudo com atenção crescente, seus olhos brilhando com uma mistura de interesse e suspeita. Quando Luna terminou sua história, o doutor sorriu de uma forma que fez seu sangue gelar. Disse que sabia exatamente quem ela era desde o momento em que chegara ao hotel. Sabia que era Luna, irmã de Isabela, que havia estado morando com Gabriel Montenegro, que era amante dele e cúmplice em seus planos de traição. Explicou que Gabriel havia sido muito inteligente ao longo dos anos, mas que paixão tornava até os homens mais espertos em tolos previsíveis. Eles haviam permitido que Gabriel acreditasse que estava enganando a organização porque queriam ver até onde ele chegaria em sua traição. A revelação atingiu Luna como um murro no estômago. Tudo havia sido uma armadilha desde o início. Gabriel não estava salvando jovens ou coletando evidências em segredo. Estava sendo monitorado, manipulado, usado como isca para identificar outros possíveis traidores dentro da organização. E ela havia caminhado voluntariamente para a teia, exatamente como eles esperavam que fizesse. O doutor explicou que haviam deixado Gabriel resgatar algumas jovens porque isso os ajudava a identificar rotas de fuga e contatos internacionais que precisavam ser eliminados. Mas havia uma reviravolta que nem mesmo o doutor havia previsto completamente. Naquele exato momento, enquanto ele revelava a Luna como haviam sido manipulados, Gabriel estava executando a verdadeira fase final de seu plano, uma que ele havia escondido até mesmo dela. Durante meses, ele havia usado sua posição privilegiada na organização para plantar evidências falsas, criar trilhas de dinheiro que levariam a investigações internacionais e estabelecer contatos com agências de inteligência de diferentes países. A operação que eles pensavam estar monitorando era apenas a camada superficial de algo muito mais complexo e devastador. O doutor foi interrompido por um de seus seguranças, que entrou na suíte com uma expressão de pânico no rosto. Sussurrou algo no ouvido dele que fez sua expressão de superioridade se transformar em algo próximo ao terror. Fora da suíte, alarmes começaram a soar. Através da janela, Luna viu carros da Polícia Federal cercando o hotel. Helicópteros com holofotes varrendo o estacionamento. Agentes armados tomando posições estratégicas ao redor do prédio. Gabriel havia conseguido. Havia entregado evidências suficientes para deflagrar uma operação que prenderia simultaneamente dezenas de membros da rede em diferentes cidades. O doutor se voltou para Luna com um ódio puro nos olhos. Disse que se não podia controlá-la, pelo menos teria o prazer de matá-la pessoalmente. Sacou uma pistola pequena, mas letal de uma gaveta da mesa e apontou para o coração dela. Luna fechou os olhos, pensando em Isabela, em Gabriel, na música que nunca mais tocaria. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ouviu o som da porta da suíte sendo arrombada e vozes gritando em português e inglês para que ele largasse a arma. Gabriel estava entre os agentes que invadiram a suíte. Seus olhos encontraram os de Luna através da confusão e ela viu neles um alívio tão intenso que quase a fez desmaiar. O doutor foi preso sem resistir, com a dignidade arrogante de quem sabe que tem advogados caros e contatos poderosos esperando para minimizar sua punição. Mas Luna sabia, pelo que havia aprendido sobre o sistema que eles destruíram, que desta vez seria diferente. As evidências eram internacionais. As vítimas tinham proteção de diferentes governos e a operação havia sido cuidadosamente planejada para evitar as armadilhas legais que normalmente permitiam que homens como ele escapassem da justiça. Nos dias que se seguiram à operação, Luna ficou sob proteção policial enquanto prestava depoimentos que ajudariam a condenar dezenas de criminosos.
Gabriel havia desaparecido novamente, desta vez legitimamente, protegido por um programa internacional de proteção a testemunhas. Ela sabia que ele estava vivo e seguro, mas não sabia quando ou se voltariam a se ver. Havia uma carta dele esperando em seu quarto no hotel, onde a polícia a mantinha protegida, explicando que precisava ficar longe até ter certeza de que todos os tentáculos da organização haviam sido cortados, que não podia arriscar a vida dela, nem a do filho mantendo contato. A carta terminava com uma promessa e um endereço. Gabriel escreveu que quando tudo terminasse, quando os julgamentos acabassem e os últimos criminosos fossem presos, ele a procuraria. Havia comprado uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, não muito longe da cidade onde Luna havia nascido, onde pretendiam reconstruir suas vidas longe dos fantasmas do passado. Era um sonho simples para duas pessoas que haviam vivido num pesadelo complexo. Uma casa com um piano, terra para plantar, silêncio para curar as feridas que carregavam na alma. Luna guardou a carta contra o coração e, pela primeira vez em meses, permitiu-se acreditar que talvez houvesse mesmo um final feliz, esperando por eles do outro lado de toda aquela escuridão. 8 meses depois da operação em Campinas, Luna vivia numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, trabalhando como professora de piano para crianças da escola municipal e tocando nos fins de semana num restaurante simples frequentado por fazendeiros e comerciantes locais. Era uma vida completamente diferente da que havia imaginado para si mesma, mas havia uma paz naquela simplicidade que ela não experimentava desde a infância. As feridas em sua alma estavam cicatrizing devagar, como machucados profundos que precisam de tempo e cuidado para sarar completamente. A identidade que os agentes federais haviam criado para ela era sólida. Maria Luna Santos, natural de Uberlândia, formada em música pela UFMG, sem parentes próximos. Era próxima o suficiente da verdade para ser confortável, mas distante o suficiente para mantê-la segura dos últimos tentáculos da organização que ainda poderiam estar procurando por ela. Os julgamentos em Brasília e São Paulo estavam progredindo lentamente, com dezenas de prisões e delações premiadas que revelavam ramificações do esquema criminoso em lugares que nem mesmo Gabriel havia imaginado. Luna mantinha contato esporádico com algumas das jovens que haviam sido resgatadas. Camila, a menina baiana que havia perdido a voz por trauma, estava vivendo no Canadá com uma nova identidade e havia voltado a falar normalmente. Enviava cartas cheias de fotografias de Toronto coberta de neve, descrevendo como estava aprendendo inglês e trabalhando numa pequena padaria de propriedade de uma família de imigrantes portugueses que a havia acolhido. Outras jovens estavam espalhadas pelo mundo, reconstruindo suas vidas, com o apoio de organizações internacionais de proteção a vítimas de tráfico humano. De Gabriel, Luna não tinha notícias diretas. Sabia, através dos agentes que a acompanhavam discretamente, que ele estava vivo e colaborando com investigações em diferentes países, mas sua localização era mantida em sigilo absoluto. Às vezes, ela sonhava com ele. Sonhos intensos onde se reencontravam na fazenda que ele havia mencionado na carta, onde construíam uma vida simples, longe das complicações do mundo. Outras vezes, acordava chorando, imaginando que ele havia decidido que o passado que compartilhavam era pesado demais, para ser carregado junto com um futuro. Foi numa tarde chuvosa de dezembro, quase um ano depois da operação, que Luna recebeu uma visita inesperada. Estava dando aula para um grupo de crianças quando a secretária da escola apareceu na porta da sala, dizendo que havia um homem perguntando por ela. Luna sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma enquanto pedia para as crianças continuarem praticando a música que estavam aprendendo. Quando saiu da sala e viu quem a esperava no corredor, suas pernas quase falharam. Era Dr. Ricardo Mendes, o médico de Brasília que havia participado da conspiração para desmantelar a rede. Estava mais magro e com cabelos mais grisalhos, mas seus olhos tinham uma tranquilidade que não existia quando se conheceram naquela reunião tensa no galpão abandonado de São Paulo. Ele sorriu ao vê-la e disse que havia dirigido 8 horas para encontrá-la, que tinha um recado importante para entregar pessoalmente.
Luna o convidou para tomar café numa padaria próxima à escola, onde poderiam conversar sem despertar curiosidade. Dr. Mendes contou que os últimos membros da organização haviam sido presos na semana anterior, numa operação coordenada entre polícias de 5 países diferentes. O doutor havia sido condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, onde seria mantido numa prisão de segurança máxima pelo resto da vida. Outros líderes da rede estavam cumprindo sentenças pesadas em diferentes países, sem possibilidade de redução de pena ou libertação antecipada. Pela primeira vez desde que tudo começou, era verdadeiramente seguro para todos os envolvidos no desmantelamento da organização retomarem suas vidas normais. Mais importante, Dr. Mendes trouxe notícias de Gabriel. Disse que o havia encontrado numa pequena cidade do Paraguai, onde estava vivendo discretamente enquanto esperava a confirmação de que não havia mais ameaças pendentes. Gabriel havia estabelecido uma clínica veterinária modesta, cuidando dos animais de fazendeiros locais, e havia pedido especificamente para que Dr. Mendes localizasse Luna e a informasse que finalmente era seguro se reencontrarem. Havia também um envelope que Gabriel havia pedido para ser entregue pessoalmente. Luna abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto recente de Gabriel, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que ela o conhecera, ao lado de um menino loiro de aproximadamente 9 anos. Era o filho que ele havia mencionado, que havia sido trazido da Suíça para morar com o pai agora que não havia mais perigos. No verso da foto, Gabriel havia escrito: "Ele quer conhecer a mulher que seu pai ama. E eu quero apresentar minha família para a mulher que me ensinou que é possível ser melhor do que nossos piores erros." Junto com a foto, havia um endereço no interior de Minas Gerais, a apenas 2 horas de onde Luna estava morando. Era uma fazenda pequena, como Gabriel havia prometido na carta, onde ele estava esperando por ela com a paciência de quem finalmente aprendeu que as melhores coisas da vida não podem ser forçadas ou controladas. Dr. Mendes disse que Gabriel não queria pressioná-la a tomar uma decisão imediata, que respeitaria completamente se ela preferisse continuar sua nova vida sem ele, mas que esperaria pelo tempo que fosse necessário, caso ela decidisse que também queria tentar construir algo novo e bonito sobre os escombros do que haviam vivido juntos. Luna passou a noite inteira acordada, caminhando pela pequena casa que alugava, tocando piano até as primeiras horas da manhã, pensando nas escolhas que tinha pela frente. Poderia continuar vivendo aquela vida simples e segura que havia construído, ensinando música para crianças, tocando em restaurantes, sendo uma pessoa normal com um passado inventado. Ou poderia arriscar novamente, apostar no amor que havia nascido nas circunstâncias mais improváveis, tentar construir uma família com um homem que carregava as mesmas cicatrizes que ela. Quando o sol nasceu, Luna já havia tomado sua decisão. Ligou para a escola avisando que precisaria de alguns dias de folga por motivos pessoais, arrumou uma mala pequena com suas roupas mais bonitas e a partitura da música que havia composto para Isabela anos atrás. Alugou um carro na cidade e dirigiu pelas estradas de terra vermelha de Minas Gerais, com o coração batendo cada vez mais forte à medida que se aproximava do endereço que Gabriel havia enviado. A fazenda era exatamente como ele havia descrito. Uma casa simples, mas aconchegante, cercada por campos verdes onde vacas pastavam tranquilamente, uma varanda ampla com cadeiras de balanço voltadas para o pôr do sol. Havia um piano na sala principal, visível através da janela aberta, e flores plantadas ao longo da cerca que delimitava o terreno. Era um lugar onde pessoas feridas poderiam se curar, onde crianças poderiam crescer sem medo, onde o amor poderia florescer sem ser contaminado pelos horrores do mundo exterior. Luna estacionou o carro na entrada da propriedade e respirou fundo. Através da janela da cozinha, viu Gabriel preparando o almoço, usando um avental sobre uma camisa simples, com uma expressão concentrada que a fez sorrir. Ao lado dele, o menino loiro da foto estava sentado numa mesa pequena, fazendo o que parecia ser lição de casa. Era uma cena doméstica tão normal, tão diferente do mundo de violência e perigo onde se conheceram, que Luna quase não conseguiu acreditar que fosse real. Quando Gabriel a viu através da janela,
Seu rosto se iluminou com uma alegria pura, que apagou todos os medos e dúvidas que Luna ainda carregava. Ele saiu correndo da cozinha, limpando as mãos no avental, e a alcançou no meio do quintal. Eles se abraçaram com a força de quem havia esperado uma eternidade por aquele momento. Se beijaram com a ternura de quem finalmente aprendeu que o amor verdadeiro é construído não apenas na paixão, mas na escolha diária de estar ao lado da outra pessoa, independentemente das dificuldades que a vida possa trazer. 6 meses depois do reencontro, Luna acordou numa manhã de junho, com o som de risos vindos da cozinha e o aroma de café fresco se espalhando pela casa. Era assim todas as manhãs agora. Gabriel preparando o café da manhã enquanto conversava com Tiago, seu filho de 10 anos, que havia se adaptado à vida no interior brasileiro, com a facilidade natural das crianças. O menino havia herdado os olhos escuros do pai, mas tinha um sorriso doce e uma curiosidade inocente que mostravam que sua infância protegida na Suíça o havia preservado das sombras que assombravam o passado de Gabriel. Luna se levantou devagar, vestindo a camisola simples que Gabriel havia comprado para ela numa das viagens à cidade, e caminhou descalça até a cozinha. A casa havia se transformado completamente nos últimos meses. As paredes agora eram decoradas com desenhos que Tiago fazia na escola, fotografias da pequena família que haviam formado e partituras que Luna escrevia nas horas vagas, quando a inspiração voltava como uma velha amiga que finalmente se sentia bem-vinda. O piano na sala principal não ficava mais silencioso. Todas as noites depois do jantar, Luna tocava enquanto Gabriel e Tiago se sentavam no sofá próximo, criando uma trilha sonora para a vida simples e feliz que estavam construindo juntos. Tiago havia aprendido a chamar Luna de tia, mas havia uma intimidade entre eles que ia além dos títulos formais. Ela o ensinava português com paciência infinita, o ajudava com as lições de casa, escutava suas histórias sobre os amigos da escola local onde estava estudando. O menino, por sua vez, a ensinava palavras em alemão e francês, mostrava-lhe as fotografias dos lugares onde havia morado na Europa, compartilhava com ela os pequenos segredos e descobertas que só as crianças consideram importantes. Era uma maternidade não planejada, mas que Luna abraçara com uma naturalidade que a surpreendia. Gabriel observava essa relação crescer com uma gratidão silenciosa, que às vezes o fazia acordar no meio da noite apenas para ter certeza de que não estava sonhando. Havia temido que o peso do passado que ele e Luna compartilhavam pudesse contaminar a pureza da infância de Tiago, mas o contrário havia acontecido. A presença do menino os ajudara a se concentrar no futuro, em vez de se perder nas memórias dolorosas. Cada sorriso dele era uma lembrança de que a vida podia ser simples e boa, de que nem tudo no mundo era corrompido pela ganância e pela violência. A fazenda prosperava sob os cuidados de Gabriel. Ele havia descoberto uma paixão genuína pela veterinária, cuidando não apenas dos animais da propriedade, mas também atendendo fazendeiros da região que começaram a confiar no doutor da cidade que havia se estabelecido entre eles. Era um trabalho honesto, que o cansava fisicamente, mas o satisfazia emocionalmente de uma forma que os negócios milionários do passado nunca haviam conseguido. Suas mãos, que um dia assinaram documentos que destruíram vidas, agora salvavam animais feridos e ajudavam no nascimento de bezerros saudáveis. Luna também havia encontrado seu lugar naquela nova vida. Além de dar aulas particulares de piano para algumas crianças da região, ela havia começado um projeto que a preenchia de orgulho, um programa de musicoterapia para jovens em situação de risco social na cidade mais próxima. Trabalhava voluntariamente uma vez por semana com adolescentes que lembravam quem ela havia sido, antes de conhecer Gabriel. Jovens perdidos, com sonhos grandes demais para suas realidades pequenas, vulneráveis aos perigos de um mundo que não perdoava os fracos. Era sua forma de honrar a memória de Isabela, transformando a dor da perda em proteção para outros que poderiam seguir o mesmo caminho perigoso. Uma tarde, enquanto Luna voltava de uma sessão de musicoterapia na cidade, encontrou Gabriel sentado na varanda, com uma expressão pensativa que não via há meses. Nas mãos, ele segurava uma carta com timbre oficial.
Ela sentiu o coração acelerar, temendo que fosse alguma convocação relacionada aos julgamentos que ainda aconteciam, alguma ameaça tardia dos últimos membros da organização criminosa. Mas quando Gabriel levantou os olhos para ela, havia lágrimas de alívio rolando pelo seu rosto. A carta era da Procuradoria-Geral da República, informando que todos os processos criminais relacionados à rede de tráfico humano haviam sido oficialmente encerrados. As últimas apelações dos condenados haviam sido rejeitadas, não havia mais investigações pendentes e Gabriel estava formalmente liberado de qualquer obrigação legal relacionada ao caso. Mais importante ainda, a carta confirmava que as ameaças de represália que pesavam sobre ele e sua família haviam sido definitivamente neutralizadas com a prisão dos últimos líderes da organização. Aquela noite, depois que Tiago foi dormir, Luna e Gabriel caminharam de mãos dadas pelos campos da fazenda, sob um céu estrelado que parecia infinitamente mais brilhante que o céu urbano poluído de São Paulo. Conversaram sobre planos para o futuro. Talvez adotar oficialmente Tiago para dar-lhe a estabilidade legal de uma família completa, talvez expandir o projeto de musicoterapia para outras cidades da região, talvez até mesmo ter filhos próprios, quando se sentissem prontos para essa responsabilidade. Foi durante essa caminhada que Gabriel finalmente fez a pergunta que Luna esperava há meses, mas que ele havia adiado porque queria ter certeza de que seria feita no momento certo, pelas razões certas. Ajoelhou-se no meio do campo, sob as estrelas, e ofereceu-lhe um anel simples mas bonito, que havia mandado fazer especialmente para ela por um ourives da cidade. Não era um anel ostensivo, como os que poderia ter comprado no passado, mas tinha uma delicadeza e uma sinceridade que refletiam quem eles haviam se tornado. Luna disse sim antes mesmo que ele terminasse de fazer a pergunta, rindo e chorando ao mesmo tempo, puxando-o para cima para beijá-lo com toda a paixão e gratidão que sentia por terem conseguido chegar até ali. Era um pedido de casamento, que não tinha nada a ver com o romantismo tradicional dos filmes, mas tinha tudo a ver com a realidade complexa e bela do amor que surge das cinzas da destruição, que cresce forte justamente porque foi testado pelas piores circunstâncias possíveis. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com a presença apenas de algumas pessoas que haviam se tornado importantes em suas novas vidas. Doutor Mendes, que havia se tornado um amigo verdadeiro, a diretora da escola onde Luna trabalhava, alguns vizinhos fazendeiros que os haviam acolhido como família, e Camila, que havia viajado do Canadá especialmente para o casamento, trazendo consigo outras 2 jovens que haviam sido resgatadas da rede e que agora viviam vidas plenas e felizes em diferentes países. Foi Tiago quem entregou as alianças, sorrindo orgulhoso com seu papel na cerimônia, usando um terno pequeno que Gabriel havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Quando o padre perguntou se havia alguém que se opunha à união, o menino gritou espontaneamente que era a favor, arrancando risos de todos os presentes e criando uma memória que eles guardariam para sempre. Naquela noite, na festa simples que fizeram no quintal da fazenda, com música ao vivo tocada pela própria Luna e comida preparada pelas vizinhas, eles dançaram sob as estrelas com a certeza de que haviam encontrado não apenas o amor, mas a redenção. Eram 2 pessoas que haviam conhecido o pior da humanidade e escolhido acreditar no melhor. Haviam perdido tudo e reconstruído a partir do zero. Haviam se machucado e se curado mutuamente. Enquanto dançavam devagar, Luna sussurrou no ouvido de Gabriel que Isabela estaria orgulhosa de vê-los assim, que finalmente havia conseguido transformar a dor da perda em algo belo e duradouro. Gabriel respondeu que eles haviam honrado a memória dela da única forma que importava, garantindo que nenhuma outra jovem sofreria o que ela sofreu, e construindo uma família baseada no amor verdadeiro em vez do poder e da manipulação. Anos depois, quando Tiago já era um adolescente e eles tinham uma filha pequena correndo pelos campos da fazenda, Luna ainda tocava piano todas as noites. Mas agora tocava não apenas para exorcizar fantasmas ou processar dor, mas para celebrar a vida simples e extraordinária que haviam conseguido construir juntos.
A música que mais tocava era aquela que havia composto para Isabela quando eram crianças, mas agora ela soava diferente, não como uma lamentação pela irmã perdida, mas como uma canção de ninar para a família que haviam encontrado nas ruínas do passado. Era a prova viva de que, às vezes, o amor verdadeiro nasce precisamente onde menos esperamos encontrá-lo, e que as melhores histórias são aquelas que começam com perda e terminam com completude.